Shalom, glória a Deus por todas as coisas. Estamos aqui no Devocional Atos capítulo 17. Vamos já começar a nossa leitura, mas antes nós precisamos orar. Vamos falar com o Espírito Santo? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e ore comigo. Querido amado Espírito Santo, Tu és o nosso amigo, Tu és o amado de nossas almas. Queremos declarar que temos um amor imenso por Ti, que nós Te amamos mesmo, verdadeiramente. Nos consagramos a Ti, consagramos nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, tudo que temos, tudo que somos, entregamos agora em Teu altar, em Tuas mãos. Confiamos em Ti, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus de nossas vidas. Em Ti confiamos, Senhor, entregamos tudo, nos rendemos a Ti, declaramos nossa mente, nosso coração cativos à Tua voz. Vem falar ao nosso coração, vem nos ministrar, nos enche de sabedoria, de inteligência, nos dá discernimento espiritual, tira as escamas dos nossos olhos, tira o tampão de nossos ouvidos, que possamos hoje ser mulheres espirituais para Te ouvir e Te obedecer. E que isso, Deus, seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Bom, a gente está vendo as viagens missionárias, né? Era Paulo e Barnabé, agora Paulo e Silas. Barnabé foi com Marcos. Vamos ver o que está acontecendo? Capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e promovendo que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. E alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. E ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Olha só, você lembra agora, né? Paulo, Silas e Timóteo, né? Lembra que Timóteo apareceu aqui na história. E eles estavam na cidade e lá vai de novo os judeus, né? A oposição, fazer tumulto, fazer guerra, perseguição. E Jason sofreu aqui, né? Porque ele teve que pagar, pagou agora em dinheiro, né? Se eu não me engano, Jason era primo de Paulo. Eu acho que lá na frente a gente vai ver alguma coisa sobre isso. Não lembro bem, mas se eu não me engano era, né? E aqui o próprio parente dele teve que pagar agora, né? Dinheiro, né? E muitas pessoas quando mexem no bolso já não quer mais saber da palavra, né? Porque agora tá pagando em dinheiro. Ele teve que, para sair liberto, teve que pagar. Muitas pessoas quando tem que mexer no dinheiro já era. Não quero mais saber de Jesus, não quero saber mais de nada. Tô perdendo dinheiro aqui. Isso não tá bom não. Vamos ver se Jason foi assim? Acho que lá na frente a gente vai ver mais sobre ele, né? Versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. E quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão fosse logo possível. Você vê que os caras estão perseguindo mesmo, né? Estão indo de cidade em cidade.
E uma coisa assim sobre Jason podia pensar assim, pô, eu hospedei os caras aqui e por causa deles eu fui preso e talvez maltratado, talvez torturado, né? Muitas vezes que eles foram presos, eles foram açoitados, né? Não sei. Tive que pagar, tirar dinheiro do meu bolso para ser solto. Ela quer saber. Ele poderia muito bem dizer isso, mas não foi isso que aconteceu, não. Eu acho que a gente vai ver mais coisa de Jason lá na frente, né? Será que ele deixou o cristianismo, parou de seguir a Jesus por conta disso? Será ou não, né? Vamos ver os próximos capítulos. Mas o que aconteceu aqui? A gente viu, né, que eles foram para outra cidade, na outra cidade os bereanos estavam recebendo bem a palavra e os judeus lá dos Tessalônica ficaram sabendo disso e viajaram, gastaram dinheiro e seu tempo para perseguir Paulo. E lembra que Paulo era um perseguidor de cristãos? Pois é, de perseguidor está sendo perseguido agora. Versículo 16, vamos seguir. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos e por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Rapidinho aqui eu lembrei, né, que falou que ele discutia com os caras, eu lembrei que os bereanos, sabe que uma coisa importante que eles faziam? Eles examinavam a palavra para ver se aquilo que Paulo estava dizendo era realmente verdade. Você sabe que eu passei mais ou menos 1 ano também fazendo isso. Eu ganhei uma Bíblia de uma outra igreja, cristã também, mas que eu não acreditava. Eu achava que eles tinham mudado a Bíblia, coisa assim. E eu fiquei examinando a Bíblia deles junto com a minha Bíblia, né? Para ver se tinha diferença ou não, se muita coisa mudava ou não. E eu constatei que era idêntica, era exatamente a mesma coisa, que eles também falavam de Jesus o Cristo, falavam do Espírito Santo. Então, assim, eu tive esse cuidado durante cerca de 1 ano em examinar a palavra. E os bereanos também, eles receberam Paulo com alegria, eles estavam ali entusiasmados, empolgados com a palavra, acreditando que Jesus fosse o Cristo, mas eles examinavam tudo que Paulo falava. E é assim que eu e você temos que fazer. Porque eu estou lendo aqui a palavra para você, mas se você achar que tem alguma coisa em desacordo ou não, você vai lá e lê a sua Bíblia para ver se realmente é isso que está dizendo, para ver se realmente é isso que diz a sua palavra, a palavra de Deus aí. Então a gente precisa sempre estar examinando, sempre pedir confirmação ao Senhor. Amém? Vamos ver o que Paulo aconteceu aqui, né? Versículo 18. Alguns filósofos epicúreos e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? E outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião da Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. E todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. E assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ela ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. E quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. E com isso Paulo retirou-se do meio deles,
e alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com ele. Glória a Deus, né? Porque Paulo foi levantado em Atenas, um lugar extremamente de culto a deuses, né? E ali eles tinham um altar ao Deus, como é o Deus desconhecido? É isso? Ao Deus desconhecido. E Paulo falou, é justamente sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar. É justamente sobre esse Deus desconhecido, ele que fez céus e terra. E aí Paulo começou a pregar falando em nome do Senhor. E a gente precisa aproveitar justamente o que as pessoas normalmente que idolatram muitas imagens, que fazem muitas coisas a entidades, elas têm muita fé. O que precisa acontecer? A fé ser canalizada a um único Deus, ao Deus soberano, ao El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, porque essas pessoas já têm fé, agora precisa ser canalizada ao Senhor, para que as coisas de fato aconteçam, para que haja salvação, para que haja ali o fluir do Espírito Santo e o sobrenatural aconteça. Amém?